Yoga é uma prática para se atingir o estado de unicidade. Todo mundo conhece yoga de academia, com aqueles exercícios, posturas, mas esse yoga se chama Hatha Yoga. Os mestres sabem que cada pessoa tem aspirações diferentes, habilidades diferentes, desejos diferentes. Então, eles desenvolveram formas diferentes para se alcançar o estado de unicidade, o estado de yoga. Por isso existem diferentes tipos de yoga. O yoga dos exercícios se chama Hatha Yoga, da integração Raja Yoga, do coração Bhakti Yoga, da ação Karma Yoga, da autorrealização o Jnana Yoga, da música Nada Yoga, da energia Tantra Yoga. O início da minha jornada no yoga foi com o Hatha Yoga. Eu estava em São Paulo no apartamento do meu primo Lokesh, quem me apresentou o yoga pela primeira vez. Então ele começou a fazer uma sequência de movimentos chamado Surya Namaskar, a saudação ao sol, que é uma sequência de posturas do yoga. Daí eu perguntei para ele o que é aquilo, né? Daí ele me disse que era yoga. Daí eu morava em Foz do Iguaçu e nunca tinha visto aquilo antes. Daí eu perguntei para ele se aquilo era tipo assim uma sequência de karatê, né? E ele disse que sim. E eu, como um apaixonado pelas artes marciais, fiquei assim super curioso em querer conhecer esse sistema de artes marciais indiano. Então, quando eu voltei para Foz do Iguaçu, eu fui direto procurar uma aula desse tal do yoga, né? E para minha surpresa, eu me deparei com algo que mudou a minha vida para sempre. Eu tive sorte de começar com uma professora de yoga na época, isso era mais ou menos 2003, ela já tinha 20 anos de experiência, a professora Helena Gomes do Yoga e Vida. Então, yoga não é simplesmente um sistema de sequências de exercícios, né? O Hatha Yoga é um conjunto de exercícios físicos conhecidos como asanas ou posturas, e os pranayamas, que são exercícios respiratórios. Eles alinham os músculos, ossos, ativam a circulação sanguínea, ativam e regulam o sistema endócrino e purificam os órgãos. As posturas e as práticas respiratórias também funcionam para alinhar os canais de energia do corpo. A palavra Hatha pode ser traduzida como Sol e Lua, masculino e feminino. Hatha Yoga funciona para equilibrar e unir os opostos. Hatha Yoga é uma ferramenta poderosa para a autotransformação. Então assim, eu logo de cara, assim, quando eu comecei a praticar, eu mergulhei e decidi fazer um curso de formação de yoga para me tornar professor. Então, nesse período, eu também conheci o sistema de yoga integral, ou Raja Yoga. Ele também é conhecido como os 8 passos do yoga. E esses 8 passos são formados por Yama, que seriam as abstinências ou controles, Niyama, observâncias, Asanas, que seriam as posturas físicas, Pranayama, o controle da respiração, Pratyahara, abstração, Dharana, concentração ou um estado de plenitude, Dhyana, meditação, atenção ou uma contemplação, Samadhi, absorção ou libertação. Outra coisa que é importante falar é que Yama e Niyama fazem parte de conceitos éticos do yoga. O yoga é uma forma de se autoconhecer, uma investigação interior e uma forma de viver em harmonia com a sociedade e a natureza. Então é fundamental que você também pratique as condutas éticas, que elas são divididas no Yama, são divididas em 5 partes. Ahimsa, a não violência, Satya, não falsidade, Asteya, não roubar, Brahmacharya, não indulgência, Aparigraha, não possessividade. E o Niyama também é dividido em 5 partes. Sautya, pureza, Santosha, contentamento, tapas, simplicidade ou austeridade, perseverança, Svadhyaya, o autoestudo, Ishvara Pranidhana, aspiração. Nesse período eu tinha lido assim, todos os livros que eu encontrei de yoga em português e não era o suficiente. Então assim, eu decidi que eu tinha que ir morar na Índia, eu precisava aprender, viver tudo aquilo assim, na sua origem, na sua fonte, como estava escrito naqueles livros. Então eu procurei de novo o meu primo e ele me apresentou o Gopi-Krishna, fundador e ex-diretor geral da ONG no Brasil, da minha guru indiana, que eu vinha conhecer, a Mata Amrita Ananda Mayi. Ele já tinha ido para a Índia várias vezes e disse que lá
assim, tem um monte de mestre e que seria melhor eu começar por um lugar seguro. Então, e aí ele me recomendou para ir para esse ashram, para essa comunidade. Eu conheci primeiro a AMA em um retiro nos Estados Unidos. E lá eu conheci o Yoga do Coração, Bhakti Yoga. A AMA é conhecida por dar abraços nas pessoas. Ela já abraçou mais de 34 milhões de pessoas. Ela veio no Brasil em 2007 e aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, ela abraçou mais de 15 mil pessoas. Então essa foi uma experiência assim transformadora na minha vida. Poder conhecer alguém, uma pessoa que é a expressão do puro amor, uma pessoa que doa 100% da sua vida à caridade, a ajudar o próximo. Então assim, ver ela sentada, dando abraços por horas e horas e horas, ela chega a ficar assim 24 horas dando abraços, consolando as pessoas, né? Você já se imaginou ficar recebendo milhares de pessoas, abraçando elas, consolando elas todos os dias? Então, a AMA dá uma explicação excelente sobre o que é o Bhakti Yoga, né? O caminho do Bhakti Yoga ensina o amor. Primeiro você desenvolve amor unidirecional a Deus. Quando esse amor se torna o centro da sua vida e conforme suas práticas devocionais se tornam mais e mais intensas, sua visão muda. Você passa a entender que Deus existe como uma pura consciência em todos os seres, incluindo você. E à medida que essa experiência se torna cada vez mais forte, o amor em você também cresce, até que você finalmente se transforma na expressão pura do amor. O amor que existe dentro de você se expande e abraça todo o universo com todos os seus seres. Você se torna a personificação do amor. Esse amor remove toda a rigidez de você. Esse amor é a melhor cura para todos os bloqueios emocionais e para todos os sentimentos negativos. Você alcança o estado de unicidade realizando o amor que existe dentro de você, expandindo esse amor para todo o universo e para todos os seus seres. Esse é o Bhakti Yoga. A AMA é uma mestra completamente iluminada, então conhecer ela foi uma experiência incrível. E eu, depois de receber vários de seus abraços, eu decidi viver em sua comunidade, em seu ashram na Índia. Isso era mais ou menos 2005, logo após o tsunami, que havia atingido assim toda aquela região do sul asiático. E chegar na Índia naquele período foi algo assim bem diferente. O tsunami havia atingido toda aquela região que a comunidade vivia. Era um lugar muito simples, uma vila de pescadores. E as casas, na sua maioria, eram casas muito simples, assim, casas de madeira, ainda com algumas coberturas de folha de palmeira, de coqueiro, e praticamente todas elas haviam sido destruídas. Então, naquele período eu trabalhei como voluntário, ajudando a distribuir comida, lavar panela, limpar, fazer manutenção do lugar, recolher lixo, carregar tijolo. Assim, eram diversos projetos em andamento. E aí eu conheci o Karma Yoga, o Yoga da ação. Karma Yoga é fazer as coisas sem interesse nos resultados que essa ação possa dar. Sejam eles dinheiro, poder, nome, ou até mesmo que a pessoa sinta-se no dever de te retribuir. É uma ação realizada com atitude de voluntarismo ou um serviço abnegado. Esse serviço purifica profundamente a sua mente, porque a sua atitude é de ajudar sem querer nada em troca. A purificação da mente também purifica seu coração e muda sua atitude diante da forma que você vê a vida. Suas ações deixam de ser assim motivadas pelo interesse pessoal, pelo reconhecimento, fama, sucesso ou riqueza. Então assim, imagine você trabalhar com uma dedicação única, especial, sem receber nenhum benefício do seu trabalho. Nenhum. Trabalhar de graça com a atitude de que você está dando o seu melhor. O Karma Yoga é o caminho do servir sem esperar colher nenhum resultado dos frutos de suas ações. É você ver todas as pessoas, animais e natureza, tudo, como sendo parte de você. E você sentir profundamente que tudo o que acontece em seu redor também acontece com você. A filosofia do Karma Yoga é: se você acender uma luz para alguém, também iluminará seu caminho. Com um coração puro, você é capaz de agir com sinceridade. Sua mente vai estar estabelecida no amor. Suas ações
oferecerão o seu melhor e você realizará o objetivo do yoga, que é estar em um estado de unicidade, onde todos somos um. Esse é o Karma Yoga. Durante 7 anos eu morei nessa comunidade, nesse ashram, né? Esse ashram da Ama, é tipo um monastério. E lá eu também conheci o Jnana Yoga, o yoga da autorrealização, dos estudos, da filosofia. Apesar de não ser assim um monastério específico de Jnana Yoga, nós tínhamos aulas das escrituras do yoga, nós também tivemos aulas de Bhagavad Gita, Upanishad, Brahma Sutras. Então a gente também teve essa experiência de conhecer a filosofia do yoga. Mas existem alguns monastérios mais específicos para essa prática, onde o estudo é a ênfase das práticas. E Jnana Yoga não é assim apenas estudar. Você tem que ir além dessas palavras, além desse estudo, além de todo o conhecimento. Eu sempre dou esse exemplo. Você pode decorar um livro inteiro, repetir todas as frases, as palavras desse livro, mas isso não significa que você aprendeu alguma coisa. Você só está repetindo. Então, por isso, o Jnana Yoga é autorrealizar, é ir mais além de todo o conhecimento. Dizer que todos somos um é fácil. Dizer que amor é a nossa religião é fácil. Mas no Jnana Yoga tem que ir além dessas palavras. Você precisa realizar esse conhecimento. O estado de unicidade é algo muito além de qualquer forma de conhecimento. As palavras são uma pequena parte que vai lhe ajudar a compreender que todos somos um. Esse é o Jnana Yoga. Então, na Índia, eu conheci também um yoga bem menos conhecido, o Nada Yoga, o yoga da música. Eu fiz algumas aulas com meu amigo e mestre Lacan. Ele canta a forma mais tradicional de música indiana, o Dhrupad. Ele me contou que quando ele quis conhecer esse estilo musical, que ele não foi assim, tipo, você chega lá e fala, eu quero estudar. Não, ele conhecia um guru, esse guru morava no monastério, e aí ele sabia que se ele quisesse aprender, ele teria que morar nesse monastério. Então ele aprendeu algumas coisas, fez algumas aulas, e depois ele decidiu que ele queria aprender aquilo, né? E aí ele foi pedir para esse guru para aprender a estudar. Só que esse guru pediu algumas condições, né? Ele aceitou ele, mas fez algumas condições. Ele pediu que ele prometesse que ele nunca cantaria algum outro estilo de música, que ele nunca cantaria assim música pop, rock ou algum estilo assim que não fosse aquele, porque é um estilo muito puro, é a pureza através do som. E para ele alcançar esse profundo estado de pureza, ele não podia misturar, né? Então a história do Dhrupad surgiu quando o yogi, um mestre, ele estava meditando, assim, uma profunda meditação, ele escutou um som, uma vibração, a sílaba sagrada Om. E esse som é o som, a fonte de toda a criação. Então depois que esse yogi saiu da meditação, ele ficou com aquilo tão marcado dentro dele que ele tentou reproduzir esse som. Então ele pegou uma corda, uma madeira, e ele precisava de alguma coisa para fazer, para reverberar aquele som. E ele pegou uma casca de abóbora seca. E ele criou a tampura, um instrumento indiano que produz somente esse som. Assim surgiu esse estilo, o estilo mais antigo musical da Índia. Então o Lacan foi morar em um monastério para aprender o Nada Yoga. Ele acordava tipo assim 4 horas da manhã para praticar o Om. Ele ficava só cantando o Om por 1 hora, né? E aí ele também aprende diversas escalas, eles chamam essas escalas de ragas. E aí ele estava me explicando que, por exemplo, como a gente tem diferentes estilos de música, com determinados humores, digamos assim, as ragas também têm. Então, existem algumas ragas que devem ser cantadas somente em alguns momentos. Por exemplo, tem raga para ser cantada só de manhã, outras só de tarde, outras só de noite, outras só no nascer do sol, outras só no pôr do sol, porque elas têm elementos diferentes que devem ser praticadas em determinados horários, que elas não devem ser praticadas em horários diferentes. Ele me disse que com o tempo, durante esses cantos, ele entra num estado profundo de meditação. E nesse estado ele consegue ver as vibrações das musicais. Essas vibrações aparecem como cores. Achei aquilo sensacional, aquilo incrível, né? E aí ele estava me contando ainda mais, né? Que ele disse que ele falava para o guru dele quais cores que ele tinha visto. E se ele falava uma sequência,
E o guru dele ainda corrigia, porque cada escala, cada raga tem certas notas, e essas notas aparecem em cores específicas. Então se ele estivesse cantando errado, ele ia ver as cores erradas. Então o guru dele ainda checava, né? Dá para acreditar? Então a ciência hoje diz que nós somos energia, que tudo é energia, que as moléculas são vibrações, que tudo é vibração. O Nada Yoga é realizar o estado de unicidade, que todos somos um através da música, do som, da vibração. Um outro estilo de yoga é o Tantra Yoga. Muita gente conhece o Tantra Yoga como o yoga do sexo, ou o sexo tântrico, né? Pode-se dizer que tem uma linha do Tantra que envolve práticas sexuais, mas não é todo o Tantra que engloba as práticas sexuais. O Tantra diz que a vida é feita de uma diversidade de experiências e ele é caracterizado por sua aceitação do mundo, vendo tudo como diferentes aspectos da vida. E diferente de outras tradições que têm regras estritas, proibições, a tradição tântrica aceita todas as áreas da vida. Liberdade, espontaneidade, criatividade e bem-estar são os objetivos do Tantra. Mas o Tantra não é só sexo. Isso me faz lembrar de uma frase do Osho. O Osho sempre foi um mestre muito controverso, mas ele tinha uns ensinamentos muito específicos em relação a isso. Ele dizia que a vida começa com sexo, mas ela não deveria terminar no sexo. O sexo é a energia que gera vida e ela não deveria ser negada. E aí quando eu estava na Índia, eu ainda tive a oportunidade de conhecer a sua comunidade, né? Para você ter ideia o quão controverso ele é, o ashram dele, a comunidade dele é um resort. E para você entrar nele, você precisa fazer um teste de HIV. Então assim, eles preconizam que liberdade não é libertinagem. O objetivo do Tantra Yoga é elevar as energias, sentimentos para revelar o seu ser superior. Eu visitei uma vez uma cidade na Índia chamada Khajuharo. Ela é famosa porque lá tem vários templos repletos de estátuas eróticas. Eu fiquei assim até com medo de colocar alguma foto aqui porque acho que o YouTube vai bloquear meu vídeo, né? Mas enfim, existem várias teorias referentes a esses templos, desde que eles serviam como uma forma de educação sexual até como símbolo de pureza, né? Porque a gente ainda tem, né? A gente cresce com essa ideia de que o sexo é sujo. Então, ele é um símbolo de energia primordial da vida. E dentro dos templos não existe nenhuma imagem erótica. Então eles dizem que para você encontrar a sua iluminação, seu estado de unicidade, você precisa deixar toda a luxúria, os desejos mundanos fora do seu templo e encontrar o divino que existe dentro de você. O Tantra Yoga usa o poder de mantras, que são fórmulas sagradas ou palavras sagradas, os yantras, que são desenhos, mandalas, diagramas, os rituais, asanas, pranayamas e mudras, que são posturas ou gestos, né? O Tantra vê o sagrado no mundano e a integração de todos os aspectos da vida para atingir o estado de unicidade. Essa é a prática do Tantra Yoga. Namastê! Eu sou Nandan. O objetivo do yoga é a iluminação. No yoga você tem diversos caminhos para atingir a iluminação, o estado de unicidade. São várias estradas que levam ao mesmo destino. Mesmo que todas elas tenham elementos diferentes, elas de uma certa forma são unidas. O conhecimento tem que ser praticado com devoção e o coração. A devoção tem que ser praticada através da ação. A ação deve ser praticada com sabedoria. Por isso eu sempre digo, o yoga é a arte da integração. O yoga é para a vida. O yoga começa agora. Namastê.